Senhores telespectadores, regressamos hoje a Trás-os-Montes. De certo modo estou a continuar aqueles programas que fiz o ano passado, todos com a mesma ideia. Por favor, não deixem acabar os transmontanos. A província de Trás-os-Montes tem um papel essencial na definição do caráter do povo português. Desta vez escolhi o concelho de Macedo de Cavaleiros. É um grande concelho, 640 km², portanto, dos grandes concelhos do país. Fica mesmo no coração de Trás-os-Montes. É aqui que acaba a terra quente, começa a terra fria. A população são cerca de 17.500 habitantes. Há 10 anos eram 19.000, portanto perderam-se 1.500 nestes 10 anos. Isto nas aldeias, porque na cidade, Macedo de Cavaleiros é uma cidade, aumentou 1.000 o número dos habitantes. Por toda a parte é a mesma coisa. As cidades crescem, as aldeias agonizam. Eu estive a falar-lhes ali fora, é o alto da Serra de Bornes, a cerca de 1.200 metros. Bom, o senhor telespectador não imagina o frio que lá fazia. A intervalos passavam, não eram camadas de chuva, eram pequenas partículas de neve que gelavam a cara e eu mal podia falar. E eu não aguentei mais o frio. Olha, vim meter-me aqui numa estalagem, ficava mesmo junto daquele alto, é a estalagem da Senhora das Neves. E eu acho que esta estalagem, de certo modo, é um exemplo. Isto era um morro desértico, ninguém acreditava que fazer aqui uma grande estalagem pudesse dar resultados. Pois bem, ela é nova, há poucos portugueses que a conheçam. Abriu no ano 2000, tem estado constantemente cheia. Isto mostra até que ponto vale a pena inovar no capítulo do turismo. Cheia, mas o senhor telespectador não se amedronte. Esta está cheia, mas em Macedo de Cavaleiros há cerca de 350 camas em instalações muito confortáveis. Só não vem a Trás-os-Montes quem não quer. E aqui Macedo de Cavaleiros pode-se considerar o centro ideal para visitar toda esta vasta e inesquecível província de Trás-os-Montes. No concelho há 36 freguesias. Bom, mas algumas freguesias têm mais que uma aldeia. No total são 67 aldeias e algumas extremamente típicas. Eu agora estou a falar-lhes na aldeia de Bornes. Bornes é uma aldeia mais que milenária. Quando Portugal nasceu, já Bornes existia. Ainda conserva vestígios desse passado. Ainda agora, a fazerem uns buracos, apareceram sarcófagos do século XII. Tem ali uma igreja românica muito bonita, a fachada ainda é românica. A igreja tem um altar-mor de caixotões, que é uma preciosidade. Há aí solar, está ali um solar que pertenceu aos Freiras de Andrade, que hoje é uma ruína, mas mesmo assim a aldeia merecia ser requalificada e restituída à sua pureza primitiva. Desde a Idade Média que aqui no concelho se instalaram grandes famílias. Bom, um vestígio disso são os solares. Todo o concelho está pontilhado de solares de famílias muito antigas. Do modo geral, esses solares estão em mau estado.
estou-lhes aqui a falar num, veem ainda a Pedra de Armas. Pedra de Armas tem o resumo da história da família, quer dizer, os 4 avós eram o primeiro quartel, fala de sarmentos, aqueles 13 usantes, quer dizer sarmentos. O segundo está tão ruído que eu não posso ler. O terceiro é Frias e o quarto tem o escudo nacional, portanto quer dizer Portugal. Bom, são esses 4 avós que vêm a dar a família que no século XVII fez este solar. Depois, naturalmente, foi-se dividindo, os filhos não se entenderam, os netos, e hoje o solar é este montão de ruínas. Em todo caso, os solares são um dos valores que confere mais encanto a esta paisagem transmontana. Uma outra aldeia cheia de histórias é esta aldeia de Chacim. Logo o nome Chacim fez inventar lendas. Chacim, chacina, chacinar, claro, é porque houve aqui uma grande batalha entre mouros e cristãos. Os cristãos estavam quase a perder. Mas aí aparece uma senhora branca, muito bonita, com um bálsamo na mão, e com um bálsamo lá curou os cristãos que estavam feridos e disse: vamos a eles, vamos aos mouros. E eles caíram em cima dos mouros, mataram os mouros todos, chacinaram-nos, e desde então chama-se Chacim a este lugar. Bom, o disparate disto tudo, é claro, é que nem nunca houve batalha nenhuma, nem coisa, e Chacim tem apenas a ver com a palavra medieval que significava suíno. Portanto, é muito possível que aqui, estamos no meio de Trás-os-Montes, existisse um daqueles animais semelhantes à porca de Mursa e que, portanto, era um chacim, era aquilo que era um chacim. Bom, de qualquer maneira, a terra estava num vale de terras bastante boas. Aqui, à volta, há só pedregais e encostas inóspitas, e aqui havia um vale com água, com um rio. Estabeleceu-se uma aldeia. Sabe-se que essa aldeia, no tempo do rei Dom Afonso III, já era uma aldeia bastante importante, já era disputada. Depois teve Foral no tempo de Dom João I, talvez em 1400, o Foral de Chacim. E Chacim vai progredindo, e é aqui que se vêm instalar inúmeros judeus. Quando eles foram expulsos de Espanha pelos reis católicos, entraram e muitos ficaram aqui, viram a Ribeira, perceberam que isto era uma terra com futuro, e é por essa altura que começa a produção das sedas de Chacim. O senhor telespectador já viu que eu estou aqui a falar-lhes num cenário trágico, parece uma velha fortaleza. Bom, isto é o Real Filatório, instituído pela Rainha Dona Maria I, instituído num sítio onde já o Marquês de Pombal tinha feito uma fábrica de sedas. E o Pombal fez a fábrica de sedas porque já muito antes dele havia aqui tiares e tiares movidos pela água da Ribeira a fazer sedas, brocados, veludos, tecidos adamascados de grande luxo, que chegavam a representar uma riqueza muito considerável. Hoje é difícil encontrar algum bocado dessa seda. Eu estive ali no solar de Chacim, que hoje é um modelar exemplar de turismo de habitação, e onde fizeram o favor de me mostrar ainda uma colcha de sedas de Chacim. Sedas feitas aqui, portanto, talvez nos finais do século XVIII. A fábrica era esta, era movida por um moinho hidráulico, tudo dirigido por uns grandes especialistas que vieram do Piemonte, a família Arnaud. É daí que vêm todos os Arnauds portugueses. Os Arnauds
até ao século XIX. O velho Arnaud morreu em 1811 e fizeram realmente deste lugar um centro industrial de primeira ordem. Sabe-se que aqui, à volta desta fábrica, chegaram a trabalhar 300 artesãos no fabrico dessas sedas. É claro que depois, pelos meados do século, as amoreiras que alimentavam os bichos de seda, e o bicho de seda é que fazia o casulo, as amoreiras morreram com uma praga semelhante à filoxera. Sem amoreiras não pode haver bichos de seda, sem bichos de seda não há casulos, sem casulos não podia haver fábrica. Isto ficou uma ruína muito ilustre, mas o tempo destrói tudo. Pedra a pedra foram escavacando o que restava da velha fábrica pombalina e hoje é apenas esta ruína. De qualquer maneira, é um lugar especial para contar os primórdios da indústria em Portugal. Outra aldeia que já foi vila, os Cortiços. Estou-lhes a falar diante de um edifício do século XVI, que era a Câmara Municipal. O rei Dom Manuel, em 1517, deu foral à aldeia dos Cortiços. Passou a ter um concelho, era um pequeno concelho. Bom, mas era uma terra rica, porque aqui havia muita castanha, havia muito azeite, havia muita agricultura, é claro, e havia o mel, daí é que veio os cortiços. Depois, pouco a pouco, essas coisas foram morrendo, os grandes sotos de castanhas tiveram pragas, os campos foram sendo abandonados e hoje a aldeia é muito bonita, e está muito bem cuidada, mas está praticamente deserta. As pessoas vão-se embora, e vão-se embora porque não têm onde trabalhar aqui. Desde que não há agricultura, as pessoas não sabem fazer outra coisa. Olha, vão para a França, vão para a Alemanha, vão para a Suíça, vão aí para outras cidades portuguesas. Muitas, isto é curioso, muitas vão para a Espanha, em ocupações sazonais, quando é a apanha da fruta, e vêm muito contentes porque ganham 200 contos por mês. Ganham 200 contos por mês porque trabalham 16 horas por dia, e ao sábado e ao domingo. Bom, se trabalhassem o mesmo aqui, pelo que aqui pagam, ganhavam precisamente a mesma coisa. Bom, mas eles não querem aqui trabalhar nessas condições, estão no seu direito e vão até lá. A aldeia hoje está cheia de casas vazias. Mesmo assim é muito bonita, tem 3 solares fidalgos, a nobreza repartia entre si estes vales mais férteis de Trás-os-Montes. São 3 belos solares que mostram a importância que teve aqui o século XVIII. Tem uma igreja também ainda muito bonita e a aldeia, aliás, foi recuperada recentemente pelo programa LEADER. É uma pena que não façam isto a todas as outras aldeias e que acabem com essas ruínas que continuam um pouco por toda a parte. A agricultura morreu, mas não em toda a parte. Houve regiões em Trás-os-Montes, e especialmente aqui, neste concelho de Macedo de Cavaleiros, onde a agricultura ganhou uma força nova. Eu vim falar-lhes agora aqui numa região que eu acho que é exemplar. Isto é uma grande vinha, uma vinha que tem perto de 40 hectares, tem uma produção de 1000 pipas. 1000 pipas, isto quer dizer 500 mil de garrafas por ano, de um vinho excelente.
vinho que está aqui na nossa frente e que é excelente e que está ligada à história de uma pessoa que ajudou a construir Portugal. É o empresário, o jornalista Manuel Pinto Azevedo. Manuel Pinto Azevedo nasceu no Porto em 1874. Frequentou um curso técnico. Vejam a importância que as escolas técnicas podem ter. Frequentou um curso técnico e depois pôs-se na ideia, também ele, fazer têxteis. Fundou fábricas, a Senhora da Hora, por exemplo, é obra dele, agora chama-se Norte Shopping. Chegou a adquirir uma grande fortuna, comprou e foi dono durante muitos anos, do 1º de Janeiro. Eu acho isso importante. O 1º de Janeiro é um dos mais antigos jornais portugueses. O 1º de Janeiro foi fundado em 1868, portanto, naquela altura de grande progresso de Portugal, à altura do fontismo. Em 68 está-se a fazer a linha que liga Lisboa ao Porto. É uma altura em que Portugal está todo a andar para a frente. Bom, e ele compra o jornal, o 1º de Janeiro. Já nessa altura é um homem muito rico, mas tem uma paixão que lhe vem do antigamente, de imitar os grandes senhores de outrora, que é ser caçador. Só que nessa altura já era difícil caçar. Bom, então ele começou a vir aqui para trás dos montes, ninguém dava nada por isto, estas terras estavam um bocado abandonadas e ele foi comprando herdade após herdade e era aqui que, com os seus amigos, fazia as grandes caçadas. Foi também ele quem aqui, em Macedo de Cavaleiros, fundou uma estalagem para instalar os amigos das caçadas. A estalagem chama-se, ainda hoje, Estalagem do Caçador. É um museu particular, com troféus reunidos por um homem que se dividia entre a agricultura, o jornalismo, a tecelagem, a caça, e conseguiu transformar estes montes que eram estéreis numa região particularmente rica, onde se fabrica um vinho excelente, um vinho que hoje é exportado para toda a parte. Eu vim fazer este plano aqui exatamente, de certo modo, no centro geográfico da vinha, a vinha de Valparadinho. Bom, vim aqui provar o vinho que se produz, que é este. É um vinho encorpado, muito aromático, um vinho maduro, com uma graduação de cerca de 13 graus. É um vinho diferente dos vinhos lá do sul. A gente bebe isto e quando pensamos que lá embaixo chamam a isto Trás-os-Montes, ficamos a pensar que não, Trás-os-Montes é lá. Aqui é que é o centro. Quem tem um vinho destes não fica atrás de coisa nenhuma, nem sequer dos montes. Estou na primavera e, portanto, provo o vinho junto do Folar da Páscoa. Também é uma coisa muito típica aqui de Macedo de Cavaleiros. Reparem, é um grande bolo de folar. Ele é feito inteiramente com os enchidos transmontanos. Penso que todos os enchidos entram neste folar. Bom, e para mim este é um dos doces melhores que há em Portugal. É isto que se prova aqui quando vem a Páscoa, quando a primavera começa. Este é aqui o verdadeiro pão da festa. Eu acho que na primavera vale a pena vir a Macedo, para vir aqui a esta quinta e pedir aos donos para provar um cálice deste vinho e comer um pouco deste folar.
Macedo de Cavaleiros é hoje uma jovem cidade que luta pelo futuro e luta em 3 planos: na revitalização da agricultura, na implantação de pequenas indústrias e, sobretudo, no turismo. Bom, e é por causa do turismo que eu entendi que não podia deixar de vir aqui. Esta é a velha estação ferroviária de Macedo de Cavaleiros. Foi desativada em 1990, portanto, há 12 anos que não passa aqui um comboio. Pior, a estação fechou e, apesar da Câmara ter projetos, fazer pedidos, nem respondem. As estações das linhas desativadas estão a cair de podres. Qual é a colaboração da CP no futuro, nos projetos turísticos desta região de Macedo de Cavaleiros? A estação de caminho de ferro fechou, mas houve outras coisas que abriram. Uma delas foi esta barragem do Azibo. É uma palavra esquisita, Azibo, mas é assim mesmo que se escreve. É enorme, tem perto de 40 km², é hoje uma espécie de emblema do turismo aqui de Macedo de Cavaleiros e inscreve-se num parque natural cheio de curiosidades e de riquezas. Isto, agora estou-lhes a falar no princípio da primavera, naturalmente tem pouca gente, mas no verão juntam-se aqui milhares de pessoas e Macedo de Cavaleiros acredita muito, muito nesta barragem como polo de desenvolvimento turístico. Bom, mas eu, para falar a verdade, não acredito que Macedo de Cavaleiros precise nem da barragem, nem da praia fluvial, nem daqueles atrativos para ser um grande centro turístico. Isso resulta necessariamente da sua posição geográfica. Macedo de Cavaleiros é o centro de Trás-os-Montes. Daqui às grandes povoações, a Bragança, a Mirandela, a Alfândega da Fé, Vinhais, Vimioso, Almogador, a Vila Flor, é tudo cerca de meia hora de automóvel ou nem tanto. Quer dizer, quem quiser conhecer Trás-os-Montes, o ponto de partida ideal é Macedo de Cavaleiros. Bom, e tem um outro grande trunfo, um outro grande valor para o futuro. É a gente transmontana. Já viram que Macedo de Cavaleiros não é uma grande cidade, claro que não é. Agora, o que é novidade é que tem um estabelecimento de ensino superior frequentado por mais de 1.400 estudantes para ter uma profissão, para ser gente, para ocupar um lugar no futuro, para fazer progredir a sua terra. Eu acho que as escolas são os barómetros das povoações, porque hoje o outro nome da palavra esperança é cultura. E uma terra onde a cultura merece tanto apreço não pode deixar de ter um grande futuro.